Mayra aconselha Aida a tirar suas ideias de vingança contra Teresa e Esperança. Ela diz que Esperança está passando por um momento muito difícil. Aida avisa que sente muito por Esperança ter perdido o bebê, porém não pode esquecer o que ela e Teresa fizeram. Teresa se encontra com Arthur e avisa que já está certa do divórcio. Arthur questiona Teresa qual é a verdadeira razão do casamento entre os dois acabar. Teresa pede que Arthur entenda que simplesmente não pode continuar com ele. Mayra aparece no hospital e entrega um cheque para Esperança. Ela diz que sente muito pelo sumiço da criança e pede que use o dinheiro para encontrar o meio-irmão de Aida. Teresa garante para Arthur que não quer o divórcio por causa de outra pessoa. Com lágrima nos olhos, Arthur diz para Teresa que Mariano tinha razão pois ela se apaixonou pelo que ele tinha, não por ele. Teresa diz para Arthur que na verdade acabou se apaixonando por ele. Arthur empurra Teresa no sofá e diz que ela brincou com ele todo esse tempo. Teresa diz para Arthur que se apaixonou por ele e por isso aguentou todas as suas provas. Arthur diz para Teresa que se ela o amasse não estaria indo embora agora e supõe que ela tem outro. Ele questiona em que momento ela percebeu que não valia mais a pena ficar do lado dele. Teresa tenta se justificar dizendo que as bebedeiras e os ciúmes dele acabaram com a relação dos dois. Arthur diz a Teresa que ficou claro que quem ela ama mesmo é Mariano e que ele só a comprou. Ele avisa que nunca ficou com alguém que o quisesse por dinheiro e avisa que assim ele não quer. Arthur expulsa Teresa do apartamento a pontapés e pede que ela suma com quem ela quiser. Arthur chora arrasado. Fernando vai se encontrar com Luísa e avisa que não poderá se casar com ela porque não sente o mesmo que ela. Chorando, Luísa pede que Fernando diga que isso não é verdade. Arrasado com a separação, Arthur bebe sozinho no apartamento. Fernando pede que Luísa o perdoe e diz que não queria magoar. Mariano encontra Teresa e lamenta que ela seja infeliz ao lado de Arthur. Ele aconselha Teresa a lutar por seu casamento e provar que o dinheiro não é a única coisa que a interessa. Teresa pede que Mariano não se meta em sua vida. Fernando diz a Luísa que começou a ter dúvidas e que foi um sentimento mais forte que ele. Luísa questiona Fernando se ele iria se casar com ela apenas por pressão da sua mãe. Fernando diz que não e conta que estava decidido a se casar com ela e ter uma família. Luísa diz para Fernando que os dois já tinham uma família sem filhos mas que eram felizes. Ela questiona quando isso começou a mudar. Teresa diz para Mariano que ele sabe como é a pobreza e o lembra que sua mãe assim como sua irmã Rosa morreram por falta de dinheiro. Mariano diz que sua mãe tinha doença incurável e que Rosa também por isso não adiantaria ter muito dinheiro. Ele pede que ela pense nisso. Luísa diz para Fernando que ele destruiu o coração dela e que ela acreditou no amor que ele dizia sentir por ela. Ela o questiona se está a deixando por outra e se é por Teresa. Fernando admite que está a deixando por Teresa e deixa Luísa arrasada. Ela lembra que Mariano a avisou e parte para cima de Fernando. Ela diz que ele não presta, e o acusa de ter olhado para a mulher do seu amigo e também sua melhor amiga. Arthur pensa em Teresa e sofre muito com a separação. Fernando pede desculpas a Luísa e afirma que ele nem Teresa queria que isso tivesse acontecido. Luísa xinga Fernando de todas as formas e vai embora da casa. Teresa liga para Fernando e marca um encontro com ele na casa de sua madrinha. Sozinha, Teresa lembra que lutou muito para estar com Arthur e lamenta que tenha que se separar dele. Joana e Roberto chegam de viagem e ficam sabendo por Regina e Armando que o filho de Esperança foi sequestrado. Aurora ajuda Esperança a colocar a foto de Rodrigo na televisão. Nico, que está assistindo no momento, marca o endereço de e-mail que vê na tela da TV. Fernando vai se encontrar com Teresa na casa de Joana e afirma que está se sentindo mal com o que acabou de fazer. Teresa diz para Fernando que ele fez o certo e conta que foi melhor dizer a verdade do que enganar. Ela o beija. Joana e Roberto discutem onde vão morar. Fernando beija Teresa e pede que os dois vão embora dali. Joana e Roberto entram na casa e flagram os dois juntos.
Joana questiona Teresa o que está acontecendo. Teresa diz para a madrinha que veio morar na sua casa porque está se divorciando de Arthur. Arthur aparece bêbado na casa de Mariano. Ele pergunta para Mariano por que não gritou a verdade na igreja no dia do seu casamento porque assim teria evitado a cerimônia. Arthur chama por Teresa, mas Mariano avisa que não é ali que ele deve a procurar. Mariano avisa Arthur que ele deve procurar Teresa com Fernando. Arthur ri de Mariano e pede que ele pelo menos admita que Teresa está na casa dele. Ele sai para procurar, mas acaba caindo no chão pela bebedeira. Aida aparece no apartamento de Mariano e o ajuda a carregar Arthur. Teresa diz para Joana que quando der vai explicar tudo o que aconteceu. Depois ela pede que Fernando vá para um hotel até que ela fale com seus pais. Fernando diz que precisa procurar Luísa pois está preocupado, porém Teresa avisa que é melhor ele não a procurar. Mariano e Aida levam Arthur até o apartamento e lá encontram Lúcia que está procurando por Teresa. Teresa pede para Joana deixar ela passar a noite na casa dela e avisa que vai falar com seus pais. Ela conta que já está decidida a se divorciar porque Arthur vai de mal a pior. Lúcia diz para Mariano e Aida que vai ficar com Arthur até Teresa chegar. Luísa vai até o hospital e sofre ao lembrar dos momentos que viveu ao lado de Fernando. Teresa informa seus pais que vai se divorciar de Arthur. Regina passa muito mal com a notícia e diz para Teresa que ela não pode se divorciar assim sem mais sem menos. Teresa diz para a mãe que Arthur não está se comportando como deve, por isso vai se divorciar. Regina aconselha Teresa a procurar uma solução para seus problemas para que os dois fiquem bem. Ela diz que os problemas de casais são resolvidos com paciência e supõe que ela nunca chegou a amar Arthur. Teresa garante que ama Arthur, mas avisa que não pode suportar tudo o que ele faz. Luísa encontra Aurora no hospital e conta que Mariano estava certo. Arrasada, ela diz que Fernando não quer mais se casar com ela pela Teresa. Regina chora muito por causa do divórcio de Teresa e pede que Armando não aprove o que a filha está fazendo. Esperança mostra para Hernan o cheque que Mayra lhe deu e conta que só aceitou no caso de pedirem resgate por seu filho. Aida beija Mariano e tenta o seduzir, mas ele a rejeita dizendo que não pode a enganar. Aida reclama com Mariano que não é justo Teresa ficar acusando seu pai do sequestro do filho de Esperança. Aurora leva Luísa para casa e avisa que vai dar um comprimido para acalmar. Luísa se questiona por que Fernando fez isso com ela e diz para Aurora que quer morrer. Fernando liga para Luísa para saber se ela está bem. Aurora avisa Fernando que Luísa está com ela, mas que não é conveniente que os dois se falem agora porque ela está muito mal. Em seguida, Fernando conversa com Teresa e conta que se sente mal em relação a Luísa. Ele diz que Luísa está com Aurora, mas não sabe o que ele deve fazer. Teresa aconselha Fernando a não procurar Luísa e marca de se encontrar com ele no hotel. Depois que Teresa desliga o telefone, conversa com si mesma e diz que nunca vai se entregar para Fernando pois ela só ama Arthur e o que lhe interessa em Fernando é só o dinheiro. Lúcia amanhece no sofá e lembra que Arthur tem uma reunião com os alemães. Ela tenta o reanimar. Fernando liga logo cedo para Teresa e questiona por que ela não foi se encontrar com ele no hotel. Teresa mente para Fernando dizendo que sua mãe passou mal quando falou que iria se divorciar. Fernando comunica a Teresa que vai ter que falar com Luísa. Lúcia acorda Arthur com água no rosto e descobre que Teresa pediu o divórcio a ele. Arthur diz para Lúcia que Mariano tinha razão e que Teresa se casou com ele pelo dinheiro. Lúcia se sensibiliza ao encontrar Arthur tão frágil e o abraça para o consolar. Luísa diz para Aurora que acreditou que Teresa era sua amiga e lamenta que ela tenha feito isso com ela. Oriana aparece na mansão toda feliz e avisa Fernando que veio trazer seu traje para o casamento. Fernando é direto com a mãe e a informa que não vai se casar com Luísa porque se apaixonou por Teresa.